Fala galera, beleza? O vídeo de hoje eu quero trazer bastante informação para vocês sobre o resultado dos meus testes sobre a corrente YBN SLA Gold, que é uma corrente que eu falei sobre ela no vídeo de quais correntes duram mais, um vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima. E nesse vídeo, que inclusive é um dos mais assistidos do canal, eu mostrei lá testes de um laboratório que testa várias correntes, que testa os lubrificantes e tal. E lá ele tenta descobrir quais correntes duram mais e também quais lubrificantes fazem as correntes durarem mais. E dentre todos os lubrificantes que ele testou, um dos que são muito bons é o Smooth, que é um lubrificante que eu uso. E eu falei nesse vídeo que eu ia testar a corrente YBN, que era uma corrente que tinha um bom custo-benefício, ela durava muito bem e tem um preço bem em conta. Esse modelo que eu uso aqui é uma corrente de 11 velocidades, tá? E ela tem esse tratamento SLA Gold, né? Que é um tratamento ali na superfície dela, que faz com que ela tenha um pouco menos de atrito entre as partes e dessa forma ela também consegue chegar numa durabilidade maior. E nesse vídeo eu também falei que eu ia testar ela com o lubrificante Smooth. Pois bem, eu comecei a testar ela com o lubrificante Smooth, mas no meio tempo eu acabei desenvolvendo não, né? Eu acabei pegando a receita de um lubrificante para fazer o meu próprio lubrificante, e eu também vou falar sobre esse lubrificante no vídeo para vocês. Eu vou aproveitar que eu estou com o medidor aqui, a gente vai medir a corrente, tá? Essa corrente está com 4.000 km rodados já, então é uma quilometragem bem boa, e como eu falei no vídeo, as minhas correntes anteriores duraram cerca de 3.000 km. Medir ela em vários pontos também, né, que é o ideal. E por mais que eu dê uma empurradinha no medidor, né, ele não entra o medidor 0,5 ali, ó. Ele não chega a entrar, tá? Deixa eu tentar aqui embaixo. Aqui embaixo é mais tensionado, porque tem a mola do câmbio que dá uma seguradinha. Então eu tô tendo um excelente resultado. Por quê? Se eu fosse comprar uma corrente, especialmente aqui no Brasil, que é a corrente de 11 velocidades, no caso das Rode, usam 11 velocidades. E na MTB a gente usa 12 velocidades, né? E depois eu mostro a minha MTB para vocês, a gente vai falar sobre ela também. As correntes de Rode aqui, 11 velocidades, estão custando, sei lá, no mínimo R$300. E a corrente YBN lá no AliExpress, a gente compra aí na faixa entre 150, no máximo R$200, tá? Mas é importante comprar uma corrente YBN com tratamento SLA. Outra coisa que é muito importante, sempre usar a corrente até entrar o medidor 0,5. Galera, eu já vou falar para vocês aqui, esse vídeo vai ficar longo, eu vou falar muita coisa nesse vídeo sobre lubrificante, sobre corrente. Então, se você gosta dessas dicas, já deixa um like e se inscreve aqui no canal. Então agora falando sobre qual lubrificante que eu estou usando aqui. Eu usei essa corrente mais ou menos até uns 1.000 e poucos quilômetros no Smooth, como eu falei que eu faria o teste. Os lubrificantes feitos no potinho, por mais que eles sejam parafínicos, eles vão precisar de um veículo que permita eles ficarem líquidos, no estado líquido, na temperatura ambiente. Porque a parafina, na temperatura ambiente, fica no estado sólido. Não tem como eu passar a parafina sólida na corrente e esperar que essa parafina penetre lá dentro dos elos da corrente. Então, o que a gente faz e o que os melhores lubrificantes do mercado, quais são os lubrificantes que mais dão durabilidade para a corrente, tá? Durabilidades assim absurdas. Os lubrificantes de imersão e parafínicos, tá? Então, quais são as características principais desses lubrificantes? Primeiro, o principal ingrediente é a parafina. Ela tem que ser bem pura, tá? Não muito contaminada com óleo parafínico. A parafina, para quem não sabe, ela é um derivado do petróleo, tá? E ela vai ter alguns aditivos na parafina, que pode ser o PTFE, normalmente vai ser sempre usado o PTFE, tá? E mais alguns outros aditivos. Um deles é o disulfeto de molibdênio, que é um que eu também estou usando. Só que tu precisa aquecer a parafina numa temperatura para derreter ela. Então eu comprei todos os ingredientes, fiz a mistura, aqueci. Eu vou mostrar fotos para vocês, colocar aqui do lado. Dessa forma eu aqueço ali, a corrente tem que estar 100% limpa, tá? Quando a gente faz isso da primeira vez, ela tem que estar assim, católica. Aí eu coloco a corrente num ganchinho, mergulho ela nesse lubrificante que está ali derretido, numa temperatura acima de 80 graus, tá? Para a parafina ficar líquida. Esse lubrificante vai penetrar todos os elos da corrente, ele vai preencher, tá? Todos os espaços que tem lá dentro da corrente, lá dentro dos elos, e ele vai ficar lá. Quando eu tiro a corrente de dentro desse lubrificante, a corrente fica um pouco dura, mas ele é um lubrificante seco, totalmente seco, tá? Por isso que quando eu passo a mão na corrente, quando eu passo a mão na relação, fica tipo um pozinho preto na minha mão, que é o que? É a parafina seca. Ah, mas a parafina é branca. Pois é, só que
a gente coloca um aditivo nela, que é o disulfeto de molibdênio, e ele é preto, ele deixa todo esse líquido ali. Então, por causa desse aditivo, fica um pó preto na mão. Mas por que esse tipo de lubrificante faz a corrente durar tanto? Primeiro, por ser seco, ele não adere sujeira. A sujeira só vai bater, digamos, na superfície da corrente, na superfície do cassete, né? Mas ela não vai conseguir entrar lá no elo da corrente. Vai ser muito difícil de ela entrar lá no elo da corrente para estragar lá dentro, né? Para desgastar lá dentro. E quando a gente usa um lubrificante úmido, a sujeira ela penetra dentro da corrente. Ela fica grudada na coroa. Daí quando você pedala a bike fica ali mastigando aquela terra e vai destruindo a tua relação. Então se eu passar minha mão aqui, ó, na roldana, né, de uma bike speed, normalmente a mão vai sair toda preta melecada, mas aqui só sai um pó. Mas esse pozinho preto aqui é só a parafina que foi soltando da corrente e foi soltando em forma de pó em cima das peças, tá? Então quando eu vou limpar a minha relação, eu não uso nenhum tipo de desengraxante, nada. Eu rodo aqui, digamos, 200 km nessa corrente aqui, que foi imersa. Daí eu vou tirar o elo dela aqui, a corrente da bike, né, desmontar ela, tiro fora e eu só vou limpar a bike com água e sabão. Não vou usar nenhum desengraxante. E qual que é a vantagem de eu não usar nenhum desengraxante? Porque desengraxante, quando a gente joga um monte na bike, ele entra aqui nos rolamentos das roldanas, ele entra nos rolamentos aqui debaixo do cassete no free hub, ele entra aqui no movimento central, ele tira a lubrificação natural do câmbio que a gente tem aqui, dos câmbios. Então, é lindo, né? Maravilhoso. Pega o spray e fica jogando um monte de desengraxante na bike, e daí depois ali de uns 3 meses, tu tá com a relação com os rolamentos da bike tudo avacalhado. Isso é uma outra vantagem de usar esses tipos de lubrificantes secos, que tu não precisa de desengraxante para limpar a bike depois, beleza? Vindo aqui para a MTB, que é a Tissel, inclusive tem review dela, vou deixar nos cards aqui em cima, tem review dela no canal. Aqui vocês estão vendo que eu já tirei a corrente da bike, né? Essa relação aqui, ela tá com um pouco de pó, só que quando eu passo a mão aqui, ó, esse pó sai fácil. Então quando eu vou fazer a manutenção dessa bike aqui, digamos, rodei com ela, sujei a bike. Agora eu tirei a corrente. Essa corrente dela aqui vai lá pro banho no lubrificante. Já tô com a cera aquecendo lá para mergulhar a minha corrente. Só que a bike não tá 100% limpa. O que eu preciso limpar nessa bike aqui antes de rodar de novo? A relação, tá? É a principal coisa que eu preciso limpar. Vai diminuir a durabilidade da minha bike se tiver essa terra aqui grudada no quadro? Não vai mudar em absolutamente nada. Mas se eu ficar a todo pedal jogando água com desengraxante na bike, aí eu vou acabar avacalhando com a bike, porque como eu falei para vocês, diminui a durabilidade das peças. Então o que eu faço aqui? Eu pego um pincel desse seco e vou passar na relação e todo o pó vai sair. A mesma coisa eu vou fazer aqui na coroa e vai sair tudo, e a mesma coisa eu vou fazer aqui nas rodanas e no câmbio, tá? Vou passar só assim e vai tirar todo esse pó e eu instalo a corrente de novo. Por exemplo, a minha corrente Deore, que eu usava aqui antes, para entrar 0,505, tá? Durou 2.000 quilômetros. E a corrente Deore é uma das piores que tem, é a que menos dura, mas é o que veio nessa Tissel aqui. Então eu usei ela até 2.000 quilômetros. A corrente XT que eu estou usando agora, acredito que vai durar muito mais do que a corrente Deore, tá? E se durar aí 3, 4.000 quilômetros, tá excelente. Porque a maioria das pessoas usa uma corrente na MTB, até 2.000 quilômetros já tá chegando em 1 de medição, tipo, já tá toda arregaçada. Então a corrente minha aqui chegar em 2.000 km com 0,5 tá excelente. E nos próximos vídeos eu quero falar sobre qual que é o lubrificante que eu uso, como que funciona todo o processo, qual é o equipamento que precisa para fazer. Mas já adianto para vocês que não é para todo mundo, tá? Existem pessoas que, por exemplo, não sabem nem apertar um parafuso Allen. Essa pessoa vai poder fazer o próprio lubrificante dela? Não, ela não vai. Compensa mais você simplesmente comprar um Smooth ou comprar um Squirt, ou comprar um PPW, que é um bom lubrificante brasileiro, tá? Inclusive acontece comigo, por exemplo, se eu faço um pedal com essa bike aqui ou com a Road ali, e daí, digamos, eu andei 100 km, daí teoricamente a relação já não tá tão boa para eu continuar rodando sem relubrificar. O que eu faço? Passo um pano na corrente e reaplico o PPW ou reaplico o Smooth, que é um outro lubrificante seco também, e dessa forma
eu vou rodando ali, né? Acho que o vídeo ficou longo demais, então vou continuar esse assunto aí nos próximos vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo se você gostou. E é isso aí, valeu!